Olá a todos vocês que me assistem através da TV ADNP. Está começando agora o programa Escola Bíblica. É um prazer tê-los aqui conosco nesta aula, onde quero dizer que, primeiramente, o objetivo desta aula não é expor todo o assunto que iremos estudar no domingo, e sim trazer apenas um panorama da aula do próximo domingo. Como é a abertura do programa nosso aqui na TV ADNP, quero então fazer menção sobre a história da escola bíblica no Brasil, onde os casal escocês, os missionários, por nome Robert e Sarah Calley, eles são considerados os fundadores da escola bíblica dominical no Brasil. E isso aconteceu lá no dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, estiveram presentes 5 crianças, mas foi o suficiente para que o trabalho florescesse e chegasse em todas as regiões do nosso país. A presente revista desse trimestre, que nós estamos estudando praticamente em quase todas as Assembleias de Deus no Brasil, traz por tema a família cristã no século XXI, ou seja, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. Então esse é o tema dessa lição, dessa revista, e neste domingo próximo estaremos estudando sobre os conflitos na família. Bom, quero ler para os irmãos um dos textos sugeridos então pelo escritor da revista, que é a leitura diária. Escolhemos então Salmo 119 e o versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, amados, somente a palavra do Senhor, através dela nós podemos então superar esses conflitos e passar através deles ali por cima. Então, quando falamos de conflito, logo vem à nossa mente fatores como má compreensão, traição, desajustes e segue relação. Então, quando falamos em conflito, vem esses fatores à nossa mente. Entretanto, nem sempre os conflitos eles são eclodidos através desses fatores que nós acabamos de mencionar. Mas tem que se levar em conta outros fatores, ou seja, enfermidades, elas também causam conflitos na família, a vida financeira desestabilizada, é um outro fator que tem solapado muitas famílias, o desemprego, e principalmente um aqui que eu acho que é de suma importância, que nós tenhamos saber como lidar com essa situação, que é a vida espiritual desequilibrada. Então ela causa muitos transtornos para a família. Então podemos ver que através desses fatores é desencadeado então conflito dentro do ambiente familiar. Então quero falar para todos vocês que estão nos assistindo que cabe a nós, com sabedoria, identificar, saber definir
esse conflito, identificar o grau do conflito e bem como a origem. E depois de feito todas essas questões levantadas, é agora a hora de resolvê-lo, né? Então, primeiramente, colocamos aqui que é definir, então, o conflito, né? Definir o que vem a ser o conflito. Quando olhamos para o dicionário, ele tem um significado, né? Significa obstáculos difíceis. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos que crise ou conflito pode ser definido como sendo provações nos mais diversos níveis, como algo que fugiu do controle e que necessita de uma intervenção. Então, quando olhamos agora para o aspecto familiar, né, o contexto familiar, podemos definir conflito como sendo contendas constantes, incompatibilidade de gênios, divergências culturais, críticas mal colocadas, insatisfação sexual, narcisismo, diferença de idade, desrespeito e temperamentos difíceis. Então nós podemos ver que dentro do contexto familiar nós podemos definir crise ou conflito abordando todos esses aspectos. Bom, já que nós definimos, precisamos agora então identificar os graus desse conflito. Então, antes de tomar qualquer atitude, é necessário que nós possamos identificar os níveis, os estágios desse conflito. Ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma minimizar o conflito, nem superestimar esse conflito. Os graus do conflito devem ser medidos. Eles devem, então, nós podemos ver que eles vão ali do superficiais até o grau máximo, ou seja, aquele de natureza gravíssima. Contudo, cada qual ele traz uma ação devastadora dentro do lar. E mesmo a de natureza superficial, se ela não for tratada, ela pode então amanhã tornar-se algo então irremediável. Então a lição desse domingo, ela traz alguns fatores, que colocamos aqui, ou seja, a falta de confiança, ela é um conflito. Então, o casamento, nós temos que ter confiança em todos os aspectos, O marido sai para trabalhar, a esposa tem que confiar, meu marido de fato está trabalhando. Minha esposa sai para trabalhar, de fato eu tenho que ter confiança na minha esposa, ela está trabalhando. Nós observamos um outro aspecto aqui que a lição traz também, que é o tratamento grosseiro. Ou seja, tem um pastor que sempre faz encontro com os casais, ele sempre aborda essa questão no tratamento. O pastor Cláudio Duarte, ele sempre fala que quando alguém de fora liga para a nossa casa, tratamos aquela pessoa com brandura, e quando o telefone desliga, o tratamento grosseiro continua. Então, dentro desse aspecto, esse fator, ele também leva a ter sérios conflitos dentro da família. E ele precisa, então, ser tratado. Outra questão também que vem causando bastante dificuldades dentro da família é as dívidas. As dívidas têm levado muitos casamentos a pique.
Então é necessário ter um controle, é necessário ter o planejamento familiar para que as coisas andem bem, né? E colocamos aqui, fora esses que a lição deste domingo ela traz para nós colocamos aqui outros fatores, né, que podem fazer com que haja conflito dentro da família. A discussão, por exemplo, é uma delas, ou seja, é uma controvérsia, discussão é controvérsia. E a Bíblia, ela apresenta alguns exemplos, né, de discussão entre a família. Mas o próprio Deus ali, ele chegou, por exemplo, para Abraão, falou assim: Abraão, né, ouve a tua mulher, manda, despede a serva, ela vai embora, mas dê ouvidos para ela. Uma outra questão também que nós identificamos aqui são a mentira. Quando as mentiras tomam conta do relacionamento, é porque algo já ia mal há muito tempo. Então, tem que ser revisto esses conceitos. Então, dentro do ambiente familiar, não há lugar, né, para a mentira. Nós temos que falar, né, somente a verdade, como diz a palavra do Senhor, né? O escritor, né, ali no Novo Testamento, ele diz ali, né, portanto, deixai a mentira e falai a verdade. Um outro aspecto aqui também que podemos abordar, ou seja, a falta de amor. O que levou para chegar a estas proporções? Então precisa também ser vistas, né? E por último, aqui identificando o grau desses conflitos, nós colocamos aqui o adultério, que para o cristianismo, creio que não há nada mais grave num casamento do que a traição de um dos cônjuges. Então nós observamos, de todos esses 7 itens que nós colocamos aqui, cada um, né, tem o seu grau ali, tem uns que são superficiais, né, e outros chegando a ser bem pesados, ou seja, chegando ao grau máximo ali de um conflito. Mas eu agora defini, eu agora já identifiquei, nós precisamos tratar, né, nós precisamos diagnosticar essas adversidades. Então, após identificar o conflito e medir o seu grau, agora é hora de tratar essa crise. Então, o que fazer? O que nós vamos fazer para tratar esse conflito? Será então que somos humildes, né, para reconhecer as nossas falhas? Ou será que sempre nos justificamos, né? Então nós devemos rever isso aí. Sabemos pedir perdão? Somos maduros nesta hora? Tomamos a iniciativa, né, para a resolução desse conflito? Ou ficamos esperando que a outra parte o faça? O que cada cônjuge pode fazer para melhorar o seu casamento? Então, o que cada cônjuge ele faz para melhorar o seu casamento? Então, nós colocamos aqui alguns pontos que achamos interessantes. Por exemplo, eu diagnostiquei, né, o problema, identifiquei o problema, então eu tenho que agora pedir perdão, né? Então, eu coloquei até aqui, quero ler para vocês, que perdão não é esquecer, não é voltar ao passado, não significa submeter-se a ser pisado pelo outro. Perdão, no entanto, é dar liberdade quando se merece a punição, ou seja, é substituir. Então devemos pedir perdão quando as coisas fogem ao controle, quando lemos aqui anteriormente que através da Bíblia, né, entendemos que a crise ou o conflito pode ser definido como sendo uma provação nos mais diversos níveis, como algo que fugiu do controle. Então, se fugiu o controle, é hora de
rever os conceitos, pedir perdão. Segundo, humilhando se for necessário. Então é reconhecer que está errado e se humilhar. É um outro passo para que os conflitos sejam resolvidos. Em terceiro lugar, nós colocamos aqui a busca pela presença de Deus, né? Então uma coisa interessante que eu vejo mesmo sem saber o que fazer, nós temos que saber aonde devemos ir, né? Então, se eu não sei como resolver esse conflito, eu devo saber aonde eu devo buscar a solução desse conflito. Então, buscar a presença de Deus. Em último lugar, que é diagnosticando então essas adversidades, espere somente no Senhor, pois os pensamentos do Senhor não são os nossos. Ou seja, a agenda do Senhor não é a nossa agenda, não é verdade? Então nós temos que esperar somente pelo Senhor. Então, concluindo, o divórcio não é a solução para as crises familiares. As pessoas pensam que entrar por esse caminho vai resolver, né, os seus conflitos. Não vai, né? Então os casais, eu vejo que eles não se esforçam para resolver os seus problemas, como era feito antigamente. As pessoas ali juntas ali, elas superavam, elas enfrentavam os obstáculos e davam a volta por cima para terem o seu casamento salvo, né, guardado, né? Então, hoje as pessoas não unem mais as forças para remover os obstáculos ou superá-los, né, com criatividade e disposição. Aí nós ficamos a refletir, a pensar, né, parece que as promessas então feitas ali no altar estão sendo esquecidas diante das dificuldades. Contudo, cada cristão tem que agir diferentemente. Ou seja, agir diferentemente, não agir como o mundo age. Ele deve valorizar a sua família e, acima de tudo, honrar a Deus através do seu casamento, né? Que Jesus, então, vos abençoe e aguardamos até o próximo programa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.